Olá, alunos! Espero que vocês estejam bem. Eu sou a professora Daniele Mesquita e hoje nós daremos continuidade ao capítulo 5, que se intitula Orações Coordenadas e Uso. Na aula passada, nós falamos sobre as orações coordenadas e falamos que elas podem ser aditivas, adversativas, alternativas, explicativas ou conclusivas. Agora, nós falaremos sobre as particularidades de algumas conjunções, assim como faremos também alguns exercícios do capítulo, ok? Então, algumas conjunções e locuções conjuntivas exigem comentários complementares. Então, gente, antes de tudo, quando eu tenho uma palavrinha, por exemplo, mais, né? Mais sem i, claro. Eu tenho uma conjunção. É uma conjunção que dá a ideia de oposição, uma conjunção adversativa. Quando eu tenho, por exemplo, vamos manter o sentido, né? No entanto, eu tenho uma locução conjuntiva, ela tem duas palavrinhas, tenho no e tenho entanto, né? Então, eu tenho uma locução conjuntiva também adversativa, tá? Então, se a locução conjuntiva, vai depender da quantidade de palavras. Isso também acontece com as outras classes gramaticais. Eu tenho calmamente, que é um advérbio, e eu tenho com calma, que é uma locução adverbial, certo? Eu tenho, por exemplo, quando a gente pensa em amor materno, materno é um adjetivo. Agora, quando eu tenho amor de mãe é uma locução adjetiva, beleza? Então, depende do número de palavras. Então, vamos analisar o mais também. Observe o título de um artigo de opinião. Não precisamos só de um novo CPC. O que é o CPC? Código de Processo Civil. Não precisamos só de um novo CPC, mas também de novos juízes. Você consegue identificar as duas orações? Então, gente, a primeira oração é: não precisamos só de um novo CPC. Nós temos uma oração porque nós temos verbo. Temos o verbo precisar. Depois da vírgula temos mas também de novos juízes. Professora, você disse que antes da vírgula nós temos uma oração porque nós temos verbo. Então, depois da vírgula eu não tenho oração porque eu não tenho verbo. Certo ou errado? Errado. Por quê? Depois da vírgula nós também temos uma oração, porém o verbo dessa oração está implícito. Como assim? Ele não está claro como o verbo da primeira oração está. Primeira oração, não precisamos só de um novo CPC, mas também o que de novos juízes? Mas também precisamos de novos juízes, certo? Então, nós temos duas orações, você tem que analisar o todo, tá? Então, você consegue identificar as duas orações? Sim! Observe que na segunda oração o verbo está elíptico, está oculto, está implícito, né? Isso significa que ele não está escrito, tá? Primeira oração. Não precisamos só de um novo CPC. Como é que a gente classifica essa oração? Oração coordenada assindética. Por que assindética? Porque não tem conjunção. Segunda oração, mas também de novos juízes. Ó, o verbo aí, precisamos, apareceu entre colchetes. Por quê? Porque ele não está claro, né? Só para que isso fique bem evidente para vocês, que apesar de não termos ali um verbo escrito, ele existe, tá bom? Então, é uma maneira de recuperar esse verbo. Mas também precisamos de novos juízes. Como que a gente classifica essa oração? Oração coordenada aditiva. Por quê, gente? Não precisamos só de um novo CPC, mas também precisamos de uma outra coisa. Coisa não, né? Porque juízes são pessoas. Mas precisamos de algo mais. Mas também de novos juízes, certo? Não precisamos só de um código de processo, um novo código de processo civil, mas também de novos juízes. Então, o que a segunda oração faz em relação à primeira? Ela adiciona uma informação, né? Então, a segunda oração acrescenta um novo elemento necessário à sociedade. Na opinião do autor do texto, além de um novo código de processo civil, a sociedade precisa de novos juízes. Portanto, a locução conjuntiva, no caso mais também, né, duas palavrinhas, introduz uma oração coordenada aditiva, beleza? Porque está adicionando, né? Então, a aditiva vem de adicionar. Nesse caso, em geral, há a presença da expressão não só na coordenada anterior. Então, geralmente, quando aparece o mais também, na oração anterior, é muito comum, né? De modo geral, nós temos esse não só.
E ali ele está também, né? Ó, não precisamos só de um novo CPC. Então, não, depois o verbo e depois o só, né? Então, é comum que esse mais também apareça junto com não só. Então, não precisamos só disso, mas também daquilo, tá bom? Vamos falar agora sobre a conjunção e. Leia agora a primeira estrofe de um poema de Camões, escritor português. Amor é um fogo que arde sem se ver, é ferida que dói e não se sente, é um contentamento descontente, é dor que desatina sem doer. Então, gente, a conjunção aqui no segundo verso, né, é ferida que dói e não se sente. Essa conjunção estabelece uma ligação entre essas duas orações com sentidos opostos. Então, olha só, nós temos a ferida dói, né? Ó, é ferida que dói e não se sente. Mas não é estranho, né? Se a ferida dói, como que não se sente? Então, aí, na verdade, a gente tem uma ideia de oposição. Então, a ferida dói, mas essa dor não é sentida. Portanto, nesse caso, a conjunção equivale a mais, ou seja, é uma conjunção adversativa. Então, é ferida que dói, mas, né, não se sente. Então, o que existe aí é uma ideia de adversidade, é uma ideia de oposição, beleza? Então, observe agora outra conjunção que pode gerar dúvidas quanto às relações de sentido que estabelece. Então, nós temos aqui o pois. Se essa conjunção estiver anteposta ao verbo, ou seja, se o pois estiver antes do verbo, nós vamos classificar essa conjunção como explicativa. Exemplo, conseguiu a informação, pois pesquisou muito. Então, nós temos aqui o pois, que apareceu antes do verbo, né? Conseguiu a informação. Em seguida, a gente tem uma explicação. Por que ele conseguiu a informação? Porque ele pesquisou muito, né? Então, nós temos aí uma conjunção explicativa. Beleza? E depois, quando essa conjunção está depois do verbo, né, que é o que acontece no outro exemplo, é uma conjunção conclusiva. Comprou o livro, leia-o, pois. Comprou o livro, leia-o, portanto. Então, esse pois dá uma ideia de conclusão, ok? Vamos falar agora sobre as orações reduzidas. Ocorre quando o verbo principal de uma das orações do período composto está numa das formas nominais, infinitivo, gerúndio ou particípio. Então, quando vocês estudam verbo, vocês devem se lembrar que existe um tópico, né, que se intitula Formas Nominais do Verbo. Ou seja, são essas três. O que é o infinitivo? É o verbo como aparece no dicionário. Amar, vender, partir, brincar, estudar, né? É o verbo como nós encontramos no dicionário. E verbo pronto para ser conjugado. O que é o gerúndio? É uma ação que está acontecendo no momento, né? Então, por exemplo, eu estou falando, eu estou dando aula, você está escutando, certo? E o que é o particípio? É uma ação concluída, né? Então, se eu soubesse, eu teria estudado mais, né? Então, a gente tem aí esse estudado é uma ação concluída. Se eu soubesse, eu teria feito isso, eu teria finalizado essa ação, né? Se eu soubesse que você viria, eu teria comprado um presente, ou seja, essa ação já teria acontecido no passado, ela já estaria concluída, né? Se eu soubesse que você estaria aqui. Então, no período composto por coordenação, ocorre oração reduzida de gerúndio, que equivale a uma oração coordenada iniciada pela conjunção e. Então, olha só, vamos analisar isso no exemplo porque fica mais fácil. Entendeu corretamente a tarefa, ensinando depois seus colegas. Quando a gente analisa essa oração, ensinando depois seus colegas, não é a mesma coisa se eu dissesse entendeu corretamente a tarefa e ensinou depois seus colegas. Então, esse ensinando aí é uma oração que está reduzida. Por que ela está reduzida? Porque ela apareceu em uma forma nominal. Ela apareceu no gerúndio. Quando ela não está reduzida, ela está desenvolvida. Como é que eu desenvolvo essa oração? Colocando uma conjunção. Então, eu poderia dizer, entendeu corretamente a tarefa e ensinou depois seus colegas, ok? Então, voltando, eu tenho uma oração reduzida aí, por quê? Porque ela vai ter aparecido ou no infinitivo, ou no gerúndio, ou no particípio. Aí, essa minha oração apareceu no gerúndio.
E se eu colocasse a conjunção e, né, que tem o mesmo sentido, eu teria então uma oração desenvolvida. Por quê? Simplesmente porque ela teria a conjunção. Então, entendeu corretamente a tarefa ensinando depois seus colegas é a mesma coisa que entendeu corretamente a tarefa e ensinou depois seus colegas, beleza? Agora, vamos fazer alguns exercícios que eu separei para vocês, beleza? Todos eles estão na apostila. Então, questão 1. O pensamento dominante em nossa sociedade reluta em aceitar a tese de que a consciência seja social, pois repousa sobre o conceito de individualidade e concebe, assim, a consciência como o lugar da liberdade do ser humano. No âmago de seu ser, ele estaria livre das coerções sociais. Desses conceitos derivam as ideias de uma liberdade abstrata de pensamento e expressão e de uma criatividade que seria preciso cultivar, pois ela seria a expressão da subjetividade individual. A confusão dessas ideias radica-se no próprio conceito de indivíduo, porque o homem não é apenas uma individualidade que reside no espírito. É também e principalmente produto de relações sociais ativas e inteligentes, ou seja, que dependem, como mostrava Gramsci, acho que é assim que se pronuncia, do grau maior ou menor de inteligibilidade que delas tem o homem individual. Como as relações de que o homem participa são, em geral, necessárias, não há possibilidade de existir um homem livre de todas as coerções sociais. Isso não ocorre nem mesmo no interior do ser humano. Sabemos que as normas sociais impõem até que desejos são admissíveis e que desejos são inadmissíveis. Então, o enunciado está no próximo slide, gente. Como nós não conseguiremos ler a questão, né? Pelo menos vocês sim com o livro. Mas aqui, enquanto eu gravo, não consigo ler as alternativas ao mesmo tempo que leio o texto, então eu já vou explicar por aqui, tá? Então temos ali, o pensamento dominante em nossa sociedade reluta em aceitar a tese, né, a ideia de que a consciência seja social, pois repousa sobre o conceito de individualidade e concebe assim a consciência como o lugar da liberdade do ser humano. Então, gente, esse pois, em relação ao que vem antes, está estabelecendo uma ideia de que o pensamento dominante reluta em aceitar a tese de que a consciência seja social. Por quê? Por que reluta? Porque repousa sobre o conceito de individualidade. Então, o que eu estou fazendo? Eu estou explicando, né? Porque repousa sobre o conceito de individualidade, concebe assim. Outra coisa, nós vimos que o pois antes do verbo, né, que é o que acontece aqui, além do sentido, nós conseguimos também perceber pela posição que esse pois antes do verbo é explicativo, né? Então, vamos aqui às alternativas. Então, pois, linha 2, denota como conectivo de períodos a noção de. Então, né, esse pois que está ligando esses períodos dá a ideia de explicação, conclusão, comparação, contradição ou proporção. Dá a ideia de explicação. Então, o nosso gabarito da questão 1 vai ser letra A. Beleza? Questão 2. Outrora e hoje. Meu dia outrora principiava alegre, no entanto, à noite eu chorava. Hoje, mais velho, nascem-me em dúvida os dias, mas findam sagrada serenamente. Manuel Bandeira. Manuel Bandeira é um poeta da escola literária chamada Modernismo, que vocês estudarão. Segundo ano, vocês estão estudando, terminaram de estudar simbolismo, né? Daqui a pouquinho a gente vai começar a falar sobre modernismo, tá? É bem legal. Então, no texto de Manuel Bandeira, maravilhoso escritor, encontramos pela ordem, letra A, uma oração coordenada sindética alternativa e uma oração coordenada sindética adversativa. Letra B, uma oração coordenada sindética adversativa e uma oração coordenada sindética alternativa. Letra C, duas orações coordenadas sindéticas adversativas. Letra D, uma oração coordenada sindética explicativa e uma oração coordenada sindética conclusiva. Letra E, duas orações coordenadas sindéticas explicativas. Então, gente, vamos voltar. Outrora e hoje. Meu dia outrora principiava alegre. No entanto, à noite eu chorava.
Hoje mais velho, nasce-me em dúvida os dias, mas findam sagrada serenamente. Então, nós temos aí esse no entanto, que é uma conjunção ou locução? Locução conjuntiva, né? E depois nós temos o mais. Eles têm a mesma ideia de oposição, né? Então, nosso gabarito vai ser letra C. Nós temos duas orações coordenadas, sindéticas, adversativas. Beleza? Essa primeira seria, no entanto, à noite eu chorava, né? Tem aí o no entanto. E aí, por isso, né? Ela é sindética. Lembra que para ser sindética tem que ter conjunção, se não tiver, é assindética. E a outra oração é mais findam sagrada serenamente. Então, nós temos duas orações coordenadas sindéticas adversativas. Beleza? Agora, para a terceira questão. Brasil? O que é isso? A FUNAI já identificou 32 povos indígenas isolados no país. Podem existir ainda outros 50 grupos na Amazônia. Há indícios de sua existência ou indivíduos foram avistados, mas eles não têm contato com a sociedade nacional e outros grupos indígenas. Pouco se sabe sobre eles. A FUNAI especula que parte das tribos seja nômade e opta por não procurá-las. Assim espera preservar seus hábitos. Os índios são, ao todo, 817 mil, ou seja, 0,4% da população brasileira. Entre os mais próximos da sociedade, o nomadismo está desaparecendo. Na frase, há indícios de sua existência ou indivíduos foram avistados, mas eles não têm contato com a sociedade nacional e outros grupos indígenas. A palavra mais pode ser substituída, sem prejuízo de sentido, por. Então, gente, toda vez que vocês se depararem com uma questão assim, né, que diga, que te peça, né, para substituir a conjunção por outra, mantendo o sentido, você tem que pensar o seguinte: a palavra mais, mais dá a ideia de oposição, dá a ideia de adversidade. Então, eu vou procurar por uma alternativa que tenha esse mesmo sentido, de oposição, de adversidade. Temos aí, portanto, pois, assim, então e contudo. Qual é a conjunção que dá a ideia de oposição, assim como a palavra mais? Contudo, né? Então, você faz o seguinte, eu quero tirar a prova real, vou colocar lá. Há indícios de sua existência ou indivíduos foram avistados. Contudo, eles não têm contato com a sociedade nacional e outros grupos indígenas. O sentido se manteve. Por quê? Porque essas duas conjunções têm exatamente o mesmo sentido, né? Então, se você troca por outra conjunção que não tenha o sentido de adversidade, de oposição, você vai errar a questão. Então, questão 3, gabarito é de escola. Vamos agora para a última questão. Considerando-se a relação lógica existente entre os dois segmentos dos provérbios adiante citados, o espaço pontilhado não poderá ser corretamente preenchido pela conjunção mais, apenas em. Então, nós temos que analisar essas alternativas e perceber em quais, né, a conjunção mais pode ser, né, inserida, mantendo o sentido. Em apenas uma, a conjunção mais não vai funcionar. Então, letra A. Morre o homem, mas fica a fama. Eu posso colocar a conjunção mais ali, né? Eu tenho uma ideia de oposição. O homem morre, mas, né, entretanto, a fama dele, o legado dele fica. Letra B. Reino com novo rei, mas povo com nova lei. Será? Letra C. Por fora, bela viola, mas por dentro, pão bolorento. Aqui também funciona, porque nós temos uma ideia de algo legal, positivo, né? Bela. Por dentro, pão bolorento. Então, por fora, bela viola, mas por dentro, pão bolorento. Na letra D, amigos, amigos. Mas, entretanto, negócios à parte. Ou seja, é seu amigo. Mas a questão do dinheiro tem uma outra, né? Uma outra coisa, uma outra relação. Então, a amizade não pode interferir. Letra E, a palavra é de prata, mas o silêncio é de ouro. Aqui também, né? A conjunção mais também fica boa. Por quê? A palavra é de prata.
Mas o silêncio é de prata? Não, mas o silêncio é de ouro, né? São coisas diferentes. Então a ideia de oposição aqui também cabe. Na letra B, nós temos reino com um novo rei. Opa, então pensa, você tem um reino que tem um novo rei. Povo com nova lei. Então preste atenção. Se o reino tem um novo rei, a ideia que a gente tem ali é de oposição? Não, a ideia não é de oposição. A ideia ali é de conclusão. Reino com um novo rei, portanto, o povo tem uma nova lei. Por quê? Você tem uma pessoa que está chegando. Será que ela vai deixar tudo do jeito do outro rei? Ele concorda com tudo? Não, ele vai instaurar ali o poder dele, a visão dele. Então aqui a gente não tem uma ideia de oposição, mas sim uma conclusão. Reino com um novo rei, portanto, povo terá uma nova lei. Beleza? Queridos, então é isso. Nós fechamos o capítulo 5, que fala sobre orações coordenadas e uso. Fizemos alguns exercícios. Eu espero que vocês tenham compreendido a nossa aula. Se vocês quiserem deixar algum recadinho, vocês podem deixar lá embaixo nos comentários, beleza? Que eu com certeza falarei com vocês. É um prazer poder estar aqui. E até a nossa próxima aula. Bons estudos, boa semana e fiquem com Deus.